um giro na lição sobre os ungidos, porque a gente quer um up. E aí, galerinha Tim, tudo bem com vocês? Passando por aqui para dar aquela recapitulada básica na super lição que estudamos ao longo dessa semana. Então se liga aí porque a lição falou sobre casamento. É isso aí. Por acaso já passou pela sua cabeça a ideia de se casar? De casar-se? Sério? Quem que é a vítima? Já planejou, já mirou, já colocou o alvo na pessoa? Eita, vamos orar por ela. Agora é o seguinte, muitas coisas, assim, eu já fui a muito casamento, eu já fiz muitos casamentos, uns marcam mais do que os outros por inúmeros motivos. Um deles, por exemplo, eu estava fazendo casamento uma vez, o cara desmaiou. Puf! Desmaiou. O homem desmaiou. Por que ele desmaiou? Porque ele já havia sido atropelado na semana do casamento. Das duas, uma. Ou ele ia para a cirurgia machucar, ou ele ia fazer a cirurgia antes do casamento e assim cancelar o mesmo, ou ele fazia a cirurgia necessária para consertar o seu rosto depois do casamento. Aí ele foi com o rostão todo inchado para se casar, porque ele resolveu fazer a cirurgia depois do casamento para não adiar a cerimônia. Diante disso, ele já estava entrando no casamento e já tinha quebrado a cara. Olha aí, mas aí desmaiou, a gente socorreu e conseguiu concretizar a cerimônia e na realidade ele não quebrou a cara porque o casamento, olha, bênção, 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 bênção. Mas outros já não são assim de boas recordações, teve gente já abandonada no altar e enfim, o cara deu no pé na hora do casamento. E não é mole não, acontece de tudo. Por falar em casamento à luz das Escrituras, tem uma recomendação no livro de Gênesis. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Para esse casamento acontecer, tem que deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe ocorre em três aspectos: financeiramente, geograficamente e emocionalmente. Financeiramente, tem que ter din-dinho para comprar o danoninho da menina, ok? Se ela só come leite condensado caramelizado com flocos crocantes, delicioso chocolate Nestlé, tem que ter dinheiro para sustentar. Deixar financeiramente pai e mãe. Vai se casar? Tem que ter dinheiro. Se ela só come 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e pix, num pão com gergelim, tem que ter dinheiro pra bancar. Que papo é esse que vai casar e tem que ficar, pai, dá dinheiro aí, dá dinheiro aí, dá dinheiro aí. Vai trabalhar, irmão. Segunda coisa, além de deixar pai e mãe financeiramente, tem que deixar geograficamente, tem que sair da casa e construir sua própria casa. Quem casa, quer casa. Terceira coisa, para deixar pai e mãe financeiramente, geograficamente e também emocionalmente, tem que cortar o cordão umbilical. Não vai deixar de amar os pais, vai continuar honrando os pais, mas roupa suja se lava em casa. Que história é essa de toda briguinha que acontecer, tem que ligar pro papai e pra mamãe? Então eu já tô contando pra você agora, pra você pensar e orar muito, se um dia você for se casar, for botar o alvo em alguém, for mirar alguém, tá bom? Fica esperto e vigia. Por que tem que vigiar? Porque casamento não leva ninguém à salvação, mas pode levar muita gente à perdição. Então, se você orava, Ellen White diz, um pouquinho para poder se casar na vida do dia a dia, quando você pensar em casamento tem que orar 3 vezes mais. E aliás, tem um profeta na Bíblia que se deu mal no casamento, mano. O nome dele, Oséias. Resultado, ele se casou com uma mulher de prostituição. Toda hora o cara levava uma situação desagradável para casa. A noção de que havia sido traído, de que a mulher dele havia abandonado ele e se envolvido com outros homens. Infidelidade total. O coração do profeta partiu. Suas expectativas e seus sonhos ficaram frustrados. E Deus estava usando isso aí tudo como exemplo para ilustrar o quão infiel o povo dele estava sendo no relacionamento com o Papai do Céu. E olha só, essa mulher saiu de casa, ela se envolveu em prostituição e a história diz que mais tarde ela se torna uma escrava. E aí, para Oséias ter a mulher de volta, ele foi ao mercado comprá-la. Você sabia que naqueles dias a história registra que as escravas eram vendidas nuas e os caras ficavam assim olhando para ver se a mercadoria valia a pena ou não, se dava para levar escrava, se os dentes eram bons, etc, etc. Enfim, a mulher era avaliada feito um objeto. Escravo, você sabe, era tratado feito um objeto. E ali chegou Oséias para ver sua mulher, que havia se tornado prostituta, que estava em vida de prostituição, olhou ela ali e tal, como uma mercadoria, e ele pagou por ela para tê-la novamente, de volta, como sua mulher. Ei!
Isso ilustra uma coisa muito interessante e você vai entender agora relacionado ao Deus de Israel, que é o nosso Pai. Um dia nós nos distanciamos e vivemos uma vida de pecado, infidelidade ao Senhor, adultério espiritual. Deixamos o nosso noivo, que é Jesus, e corremos atrás das coisas do mundo, nos tornando assim infiéis e espiritualmente adúlteros. E aí Jesus veio atrás da gente, o diabo havia nos escravizado e ele na cruz do Calvário pagou o preço para nós voltarmos para casa. Hoje você pode ir para a casa de Deus. Lembra do que Jesus disse em São João 14? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Tem uma casa esperando por você. Você já foi comprado, você já foi recomprado, você já teve o seu preço pago na cruz do Calvário. E olha que foi o preço da vida do Filho de Deus, para que você pudesse deixar de ser escravo e voltasse para o lar, para viver com o teu Senhor. Ah, eu sou muito infiel. Isso parece uma doença, mas o verso áureo dessa semana diz assim: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Deus não está irado com você por causa da tua infidelidade. Ele quer curar a tua infidelidade para você voltar a ser fiel ao Senhor. E note, o Oséias estava lá no mercado para comprar a esposa e a gente usa muito assim a palavra assim, né? Bem feito, bem feito, bem feito. Toda vez que alguém que havia magoado a gente se dava mal, a gente era bem feito, bem feito, bem feito. Devia sofrer mais, devia sofrer mais. O Oséias poderia se posicionar desse jeito. Me largou, foi atrás dos outros, bem feito, bem feito, bem feito. Mas não, ele pagou o preço para resgatar. Deus poderia ter feito isso com a gente. Ah, você pecou? Bem feito, bem feito, bem feito. Mas ele pagou o preço para nos resgatar. Porque Deus não veio atrás da gente para nos punir. Deus veio atrás da gente para nos redimir, para fazer-nos novamente voltarmos a ser a sua imagem e sua semelhança. Você aceita o plano que Deus tem de fazer com que deixemos de ser escravos para voltarmos a sermos filhos, a sermos fiéis a Ele? A história do Oséias ilustra a infidelidade do povo de Israel. Aliás, a palavra Oséias também significa Jesus. Jesus no Novo Testamento, a palavra Jesus, significa a mesma coisa que Oséias para o Velho Testamento. Salvador. Deixa o Salvador alcançar você e vamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor. E que seja um casamento até que a morte os separe? Não, porque nós estamos unidos por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Tamo junto.